vocês estão? Tudo bem? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as pessoas otimistas e as pessoas pessimistas. Vamos focar especificamente nas pessoas pessimistas, porque a gente encontra muito hoje em dia pessoas assim e às vezes é bastante desagradável conviver com gente pessimista, né? Então, basicamente, seriam assim, seria assim, as pessoas pessimistas são aquelas pessoas que têm uma solução para cada problema. Essas são as pessoas otimistas, né? Ela tem uma solução para cada problema. É muito agradável viver com gente assim. E as pessoas pessimistas são aquelas pessoas que têm um problema para cada solução, né? Como é que a psicologia analisa isso, né? Essa problemática, ela vai trazer uma mensagem forte, bem forte para a gente, que pode ser analisado por uma ótica da psicologia, tá? Normalmente essas pessoas pessimistas, elas têm um padrão de pensamento negativo, tá? São consideradas pessoas negativas, tendem a apresentar um viés cognitivo ou uma inteligência que tem sempre o foco no problema, né? No qual elas percebem ameaças, falhas, riscos ou coisas bastante desagradáveis, mesmo diante de soluções que a gente entende que são viáveis, né? E esses padrões, as pessoas que têm esses padrões, né, normalmente eles estão relacionados a experiências passadas traumáticas, né, ou experiências de fracasso que reforçam a crença de que nada vai dar certo, de que tudo é um grande problema, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, que distorcem a percepção da realidade, né? Aumentando a sensação de impotência, a sensação de fraqueza, né? Estilos cognitivos pessimistas aprendidos no ambiente familiar ou no ambiente familiar, né? Ou no ambiente social também, né? Impacto nas relações sociais. Isso vai realmente causar uma sensação muito ruim na pessoa, de achar que tudo, que nada vai dar certo, que tudo tem que ser visto de uma ótica pessimista, né? A convivência, a nossa convivência com pessoas excessivamente negativas ou com pessoas pessimistas, né, pode gerar uma contaminação emocional, pois as emoções, elas são contagiosas e a negatividade pode drenar a nossa energia e nos desmotivar, né? Conflitos de comunicação, já que o diálogo tende a girar em torno de críticas e de obstáculos, né? Então podem gerar bastante conflitos de comunicação entre mim e o outro, né? E também vai gerar aí uma coisa muito cansativa, que é um ciclo de corruminação, ou seja, sempre aquele mesmo assunto, sempre aquele pessimismo todo, né? Em vez de buscar soluções. Existe também um aspecto aí de defesa psicológica, né? Muitas vezes a negatividade, ela não é a pessoa negativa, né? Ela não é intencional, muitas vezes. Às vezes é também, tá? Porque ela acredita naquilo, tá? Mas às vezes não é completamente intencional, mas sim uma estratégia inconsciente de uma autoproteção. Não, eu prefiro olhar de outro jeito. Não, eu prefiro pensar de outro jeito, né? A pessoa não se arrisca, a pessoa não se sente motivada a fazer nada de bom, né? Criticar ou prever falhas, né? Pode ser uma forma de evitar frustrações futuras. A pessoa acredita que ela vai evitar uma frustração lá no futuro, então ela já critica agora e já prevê que vai dar tudo errado, né?
Nesse sentido, a pessoa tem um problema para cada solução, né? Porque se sente insegura em aceitar mudanças ou assumir riscos, né? Há estratégias saudáveis, né? Quais são as estratégias saudáveis? A autoconsciência, né? Identificar quando a negatividade do outro começa a afetar o meu próprio bem-estar. Se eu convivo com uma pessoa altamente negativa, que critica tudo e que vê falha em tudo, e se aquilo está me afetando, eu vou me afastar. Eu tenho que ter essa autoconsciência. Limites emocionais, né? Proteger-se sem cortar relações, né? De uma forma abrupta, não precisa cortar uma relação de uma forma abrupta, mas quando possível, proteger-se, né? Com gentileza, com bastante gentileza, né? Com elegância, né? Com educação. Procurar ter sempre uma comunicação assertiva, incentivar diálogos voltados para soluções e não apenas para problemas, né? Se você tem um amigo assim, ou se você tem um parente assim, procure incentivar diálogos positivos voltados para soluções, né? Apoio psicológico também é muito importante, ajudar ou incentivar a ajuda, né? Para que a pessoa negativa trabalhe as suas crenças disfuncionais, né? Procurar ajuda com um terapeuta, procurar ajuda com um psiquiatra, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque existem pessoas assim, mas a psicologia lembra que isso geralmente é um problema que tem raízes emocionais profundas, porque ninguém o normal, ou o mais, ou o saudável, ou o indicado, é que você seja otimista, ou no mínimo realista. Agora, pessimista só vai sofrer, né? A melhor resposta não é o afastamento, quando eu percebo que a pessoa está assim, mas também compreender, estabelecer limites saudáveis e estimular perspectivas mais construtivas do que a pessoa pensa e até do seu próprio relacionamento com ela, né? Procure sempre entender que essas pessoas realmente têm problemas sérios, né? E que essa pessoa precisa de ajuda, né? É muito importante que você entenda que pessoas pessimistas têm problemas psicológicos, sim, tá? Nem elas conseguem entender isso na maioria das vezes, tá? Porque os problemas existem para serem solucionados. E a partir do momento que ele foi solucionado, vai aparecer um outro problema, mas que tem que ser solucionado também. Não pode ser o contrário, tá? Não pode ser o contrário. Acredito que talvez você conheça alguém assim, tente ajudar essas pessoas, né? Se você puder ajudar, se você se sentir à vontade para ajudar. Agora, se você não consegue, se distancie para que você possa viver melhor, né? Porque para essas pessoas que, que têm um problema, para cada solução é complicado, né? Vamos procurar viver melhor. Saúde mental importa muito hoje em dia, muito mesmo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, deixe os seus comentários. Agradeço muito você ter me ouvido e até a próxima oportunidade.